Sem Cristo nada podereis fazer. E é nada mesmo. Pronto. Estou no livro de Lucas. Começando no 67, que é o cântico de Zacarias, né? No livro de Lucas, ele começa falando sobre o nascimento de João Batista. E também de Jesus, né? Ele vai contar a história antes do nascimento de João Batista e segue falando sobre esse assunto. É isso. Aí o cântico de Zacarias diz o seguinte: seu pai, que é o pai de João, que ainda não nasceu nesse momento, seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgata-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. É interessante pensar, né, sobre esse texto, porque a gente às vezes acha que a gente não é pensado, né? A gente às vezes acha que é um acaso, que foi um erro. A gente acha que às vezes a gente tá aqui pra toa, sem ter nenhuma razão específica. Mas veja, essas histórias aqui, elas aconteceram há 10 centenas atrás, entendeu? Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Há mais do que isso, na verdade, porque só Jesus Cristo, a história dele é contada há 2000 anos atrás. Né? Então, Davi, João Batista é mais próximo dele, mas Davi é anterior a ele. E quem diria que Davi, será que Davi pensava que ele seria a da linhagem de Jesus? Interessante, né? Pensar sobre isso. Às vezes a gente acha que não significa nada, né? Que a gente não foi esperado, não foi desejado, não foi querido, amado, cuidado. Só que a gente foi. A gente é. Estava pensando sobre isso ontem. Que a gente, muitas vezes, poxa, ninguém gosta de mim. Ninguém me leva em consideração. E quem importa, leva. Sabe? Quem realmente importa, leva em consideração a nossa vida. A gente andando por aqui, vivendo essa vida nossa. Esse todo dia nosso, sabe? Quem realmente importa, que é Deus, que é Jesus, essas pessoas importam. Elas se importam com a gente. E assim, elas pensaram na gente, em cada detalhe, que é o mais incrível. Imagina, eles pensaram no tipo de cabelo, na pele, nos dentes, no nariz, no olho, na mão, em tudo. Eles pensaram em tudo. A gente é perfeito, né? E assim, às vezes a gente acha que, porque ninguém me leva em consideração. Tô falando a gente e eu, né? Às vezes eu penso assim. Às vezes até fico magoada em certas situações, sabe? Magoada não, porque eu acho que mágoa ela é muito longa, né? Acaba com a pele. A mágoa acaba com a pele, acaba com o estômago, acaba com tudo. A magoada não, eu fico triste. Acho que é a palavra mais certeira para isso. Mas leva muito tempo. Fico triste com algumas situações que acontecem no dia a dia. Desculpa. E às vezes eu não levo em consideração que eu tô aqui por uma razão muito maior do que
ficar me preocupando com A, B e C que não gosta de mim por causa disso ou daquilo. Cara, às vezes eu não tô gostando de mim, entende? Então, as pessoas não gostarem faz parte do pacote. Mas quem importa, gosta. Tanto é que eu tô aqui, eu tô viva, né? Quem importa, quem realmente importa saber sobre mim é meu pai. Mais ninguém importa, mais ninguém importa, só ele. E quando a gente se coloca perto dele, buscando por ele, conversando com ele, as chances da gente encontrar paz nesse lugar é muito maior, sabe? A gente já não fica com aquela angústia de querer se conformar a ao fulaninho ou a fulaninha ou a situação A, a situação B, porque não sei o que, porque não sei o que lá, entende? É isso, quando a gente entende que a gente tem algo muito maior para perseguir, um alvo muito mais certeiro para perseguir, a gente meio que amortece todas as outras necessidades, sabe? Aí já não tem a ver com mais ninguém, tem a ver com a gente mesmo. E essa busca por chegar mais perto. Porque a gente começa a ter consciência, expande a nossa consciência, a gente abre, amplia a nossa visão. A coisa não é tão mais terra a terra, não é tão mais simples, sabe? A gente começa a vislumbrar que existe uma eternidade, que existe um. Não só tem aqui. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Pelo menos eu acredito nisso, né? Se ninguém acredita, tudo bem, mas eu acredito. Eu acredito que nós somos espíritos imortais e o que a gente faz aqui importa na erraticidade, que é para onde a gente vai, né? O que a gente é aqui, o que a gente vive aqui, provavelmente vamos viver na eternidade. Vai ser dessa maneira que a gente vai viver. Se a gente não aprender, não criar ferramentas aqui para lidar com a mágoa, a tristeza, a dor, o ressentimento, o ódio, o ciúme, a inveja. Pasme, todos nós sentimos inveja. Por mais que negue, a gente sente. Isso. Então, a gente está aqui para entender isso, essas coisas que faz parte da gente, como a gente também é propenso a ser disseminador de paz, boas palavras, lugares confortáveis para as pessoas estarem, serem, falar, não julgar. Tudo isso que a gente tem, a parte negativa que a gente precisa aprender, a gente também tem um oposto positivo. A gente padece das duas coisas. E a gente tem que apagar a parte ruim que está em nós, em maior e menor grau, e acender, aumentar nosso potencial de ser bom. Vamos ter as duas, né? As duas situações. A gente vai ter o lado que é pra gente aprender, que é o fato da gente padecer de inveja, daqueles sentimentos ruins que eu falei, e a gente também tem os bons. Temos os dois, né? E tem gente que acha que só tem virtude, né? Mas não é. Não é. Nós passamos dos dois, pois somos seres humanos e a gente, ao longo do dia, a gente oscila entre vários sentimentos e pensamentos e atitudes. Entende? E é só por causa do Cristo que a gente vai conseguir entender como nos colocar no mundo de maneira a não prejudicar definitivamente ninguém. É isso. É isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho buscado. Minhas interações têm sido. Eu tenho tentado me basear nisso, a minha paciência desse tamanho. Pronto, tava na fila antes de ontem. E aí, eu simplesmente não gosto que as pessoas passem na minha frente. Ela me pergunta por quê. Me dá uma coisa ruim? Eu não sei nem explicar. E aí, a menina tava na fila, a gente tava empurrando o carrinho dela, porque ela tava conversando com a amiga da outra fila. E a gente tava, né? Quando chegou a vez dela, a gente chamou ela, porque ela não tava, né? Aí a gente chamou ela, ela veio. Aí quando ela tava quase passando, ela fez, amiga, vem. Ou seja, a amiga que tava lá na outra fila passou na frente de todo mundo que estava, inclusive eu. A vontade que eu tive
E que se fosse em outro momento da minha vida, eu diria, moça, a fila é aqui atrás. Assim, sim, assim mesmo. Desse jeito, moça, oi, querida. Aqui, ó. Atrás. Pra trás de mim. Minha gente, olha, eu não sei não. Eu falei, né? Porque a gente precisa falar. Eu não falei alto, eu não falei, não gritei, não falei. Não, também não sou assim, né? Mas assim, eu falei porque eu precisava botar aquilo pra fora, mas eu não falei direcionado pra ela. E todo mundo que tava na fila atrás dela ficou chateado, porque a gente tava esperando. Mas, se fosse em outra época, eu ia ser bem grosseira mesmo. Eu ia dizer, moça, a senhora tá cega? A senhora não tá vendo que tem uma fila aqui, nós vamos passar na frente de todo mundo? Vai não, viu? Pode voltar, entendeu? Ia ter uma confusão. Logo de manhã cedo, sem a menor necessidade. Eu digo, quer saber? Peguei minhas compras, passei, paguei, vim embora pra casa na paz de Deus. Pronto. A Poliana do novo milênio tá assim. Mas se fosse outra época, o quê? Meu bem, ia dar muito errado isso. Enfim, é isso. Eu não sei se eu estou indo no caminho certo, acredito que sim, mas é por causa disso aqui, ó. É por causa desse momento que eu tô tendo agora. Aqui, ó. É essa leitura, esse estudo, estudando as pisadas de Jesus aqui na Terra através dos evangelhos, porque os evangelhos, eles mostram isso, eles mostram as pegadas do Senhor. Eles falam do que eles viram naquele momento que eles estavam lá vendo a coisa assim. E você tira as lições que servir para você. E assim, eu não acreditava, tá? Eu era totalmente cética quanto a isso. Eu falava coisas que assim, Deus não duvida porque ele me conhece. Mas eu com um nível de ignorância que até eu me assombro às vezes, como eu posso ser tão ignorante, como eu podia ser, estar sendo tão ignorante, né? Mas quando eu entendi que estar viva e vivendo é uma dádiva, quando eu entendi que eu não estou aqui à toa, eu ainda posso não saber, eu tenho 43 anos, eu nem me apresentei, meu nome é Poliana, eu tenho 43 anos, eu sou mãe de pet e mãe de gente. Eu tenho 6 pets e 2 filhos. É isso. Um marido, peixes, que eu tenho peixes, eu gosto de bicho. É isso. Sou formada em secretariado, não estou trabalhando no momento. Comeram minha unha. É, menino, o negócio é rapadura doce, mas não é mole não. Comeram a minha unha, ó. Me demitiram. Eu estou no auxílio. É isso. E eu estou tentando entender como é que eu vou fazer nesse momento de vida que eu tô. E é isso, mas tem hora que eu fico muito triste, muito triste, muito triste. Tem hora que eu fico de boa, tem hora que eu fico, tô nem aí. Tem hora que eu digo, rapaz, eu tô lisa. Enfim, fico nessa, né? Mas vai dar certo. Voltando pra cá, pros evangelhos. Os evangelhos, eles relatam as pisadas de Cristo e eles dão um caminho pra gente. E eu entendi isso. É basicamente isso, eu entendi isso. Então, o que é que eu tô tentando fazer? Tô tentando fomentar. Tô tentando fazer com que alguém que esteja precisando, assim como eu precisei um dia, eu gostaria muito de ter tido essa resposta antes, que existe uma resposta sim. E a resposta você vai encontrar aqui, porque mesmo que seja um mesmo texto, ele vai encontrar você e ele vai lhe dar respostas que são bem pessoais, são bem particulares. É vivo. É o verbo, né? A palavra, ela é viva, né? Ela é muito atual. E minha gente tá falando isso. Tá falando isso. É Deus mesmo. É só prova viva de que é Deus. Porque se tem uma pessoa reticente, se tem uma pessoa cética, se tem uma pessoa Tomé, sou eu. Que só acredita vendo, sabe? Bem por aí. Mas ainda bem que ele me encontrou. E não foi de uma hora para outra, foi aos poucos, bem devagarinho, lentamente, parecendo uma lesma.
Mas aos pouquinhos eu estou me encontrando na palavra. Eu consigo ler coisas hoje, entender coisas hoje que há 3 anos atrás jamais eu ia entender. E por mais incrível que pareça, quando abre meus olhos quando eu estou aqui estudando, né? E eu vou para um mundo, eu consigo ver aquela passagem no mundo real. Interessante, né? Muito interessante. É como se fosse um déjà vu. Ou seja, eu já vi isso. Eu já vi essa história acontecendo. E isso vai lhe dando um bojo, né? Vai lhe dando uma estrutura que você começa a andar de maneira mais fluida no mundo. Certo que continua acontecendo coisas que eu me aborreço, feito negócio da fila. Acontece coisas no seio familiar que eu me aborreço, mas eu já não tenho mais aquele comportamento que eu teria. Essa é a grande jogada, é a grande sacada, né? As coisas vão continuar acontecendo, o mundo vai continuar girando, ele não vai parar de girar por causa disso, você não vai ter status de santidade, porque você está fazendo esse estudo, esse devocional, né? Mas você no mundo, você que vai caminhar no mundo, você que vai ter os seus embates na vida, você vai estar diferente. E por mais que coisa ruim aconteça, o que acontece? E vai continuar acontecendo, porque no mundo tereis aflições. Ele já disse. Você vai estar reagindo, ou até mesmo não reagindo, de maneira diferente. E foi isso que eu entendi. Pois, foi isso que eu entendi. E confesso, levei muito tempo para aceitar. Mas ele é irresistível. Ele é irresistível. Ele faz você repensar a sua maneira de pensar. É isso. Ele tá dentro da gente. Tá dentro da gente, né? Ele mora na gente, né? E aí, quando você começa a externamente buscar esse contato, ele começa a aparecer em tudo. E você muda. Não tem como você permanecer a mesma pessoa. É impossível. E, mas aí todo mundo fala isso. Mas é porque é isso. É verdade. Fato. Você muda a sua maneira de interpretar as coisas. Você já não quer mais atrito com ninguém, sabe? Você pensa 1 milhão de vezes em dizer, fazer e pensar certas coisas. Você tem uma tendência a pensar mais no bem do outro. Cara, eu consigo orar pelas pessoas. Mesmo aquelas que eu não gosto. Tem um caderninho aqui que eu gosto muito de escrever, né? Eu organizo meus pensamentos de uma maneira mais simples quando eu escrevo. E eu escrevo muito. Tenho vários cadernos. Assim, as coisas vão saindo e eu vou escrevendo, sabe? Sentimentos, emoções daqueles momentos, pensamentos, que às vezes não são bons, são ruins, né? É uma maneira de você também descarregar, botar pra fora. E é isso. É sobre isso. A caminhada com ele não se torna mais fácil, porque as coisas vão continuar acontecendo. Mas, apesar de não se tornar mais fácil, elas ficam menos pesadas. E você encontra alívio. Acho que a palavra é essa. Quando você está muito, 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 muito desesperado, quando você está entrando no desespero, você tem um cano de escape. Se lembra de uma palavra, tem uma música, uma pessoa fala uma coisa, um texto, vem para você. É um negócio muito interessante. Muito interessante, muito interessante. Eu nem sei explicar, assim, com palavras como é que funciona. Mas é assim que é. Não é mágica não, tá? Você tem que sentar, você tem que buscar, você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar entender, tem que estar consciente de si, consciente das suas falhas, consciente de você. Você tem que estar consciente de você. Mas é assim. É maravilhoso. É maravilhoso saber que não é
que não é um acidente, sabe? Que você tem pai. Sobretudo eu, que não tenho. Quer dizer, tive, né? Claro, eu tô aqui, eu tive um pai, mas assim, eu não tive a oportunidade de ser educada por ele, por meu pai físico, né? Mas eu tenho um pai. E ele sempre esteve aqui. Ele nunca me deixou. Eu passei anos e anos da minha vida achando que eu não tinha pai, mas eu tenho. Saber disso é reconfortante, ainda que acontecem coisas na nossa vida. Mas assim, é massa. É massa. Ter pai é massa. Ter pai é muito bom. Porque você pode dizer, eu não tô bem não. Tô só o cocô do cavalo do bandido. E ele vai entender. Às vezes eu não falo nada, às vezes eu só choro. Às vezes eu só escrevo, às vezes eu não faço nada. Às vezes eu tô afim de ficar jogada no sofá e eu fico. E eu converso com eles, eu não tô bem hoje. Eu tô afim de ficar aqui um pouquinho, porque tá difícil pra mim hoje. E é isso. É isso, experimenta. Experimenta conversar com ele, mesmo que seja através de lágrimas. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta que você vai ficar aliviada. Não só pelo choro, porque o choro naturalmente ele deixa a gente mais aliviado, né? É uma questão química e biológica aí envolvida. Tem até um estudo sobre isso, sobre as lágrimas. Mas ter pai é bom demais. É saber que a gente não tá nessa estrada sozinho. Apesar de muitas vezes a gente se deixar enganar e achar que tá. Mas a gente não tá não. Ele tá todos os momentos e a gente é que não tem ideia de como a gente é protegido e guiado todos os dias. A gente não tem noção. A gente não tem noção de verdade. É isso, minha gente. Passou aqui do tempo, já passei 21 minutos e eu acabei não falando do texto em si. Mas é porque eu ainda vou ter que aprimorar muito isso para poder entender como é que eu vou fazer isso. Mas a gente tem que começar. E eu tô começando. Mesmo desse jeito aqui que vocês estão vendo, mas eu vou começar. Eu não posso ficar do jeito que eu tô. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso que tá aqui, sabe? Dentro de mim. Com isso que tá aqui dentro da minha cabeça. Preciso botar pra fora de alguma forma. E quem sabe essa não é a maneira que eu tenho de caminhar no mundo, né? Eu tô à disposição. Eu estou aqui, né? Eu estou disposta. Não estou pronta, mas estou disposta. Eu acho que isso aí já ajuda bastante. Eu só me sentei aqui, liguei e comecei a falar. Sabe, deu uma vontade de ligar e falar. Se eu vou postar, se eu não vou postar, não sei. Mas deu vontade de falar, de desabafar, de conversar. Nem que seja olhando para a câmera. Mas é do meu sentimento, tá? É do meu sentimento, é do meu desejo genuíno de falar sobre um pai maravilhoso, minha gente. É sério mesmo, sem hipocrisia, é genuíno. Um pai maravilhoso que nos assiste em tudo, sem exceção. Ele nos assiste em tudo, até nos piores momentos da nossa vida, ele está nos assistindo. Ele está nos apoiando, ele está com a gente. E é justamente por isso que a gente ainda não foi consumido por a gente mesmo. A gente tem que ter noção disso. Desenvolver a noção disso, de que a gente nunca está só. Ele sempre está com a gente em todos os momentos da nossa vida. E é maravilhoso ter essa certeza. Ainda que a gente titubie, mas é uma certeza. A gente titubia, ele não. A gente falha, ele não. A gente abandona ele, mas ele não nos abandona. E é isso que é curioso, é um amor sacrificial, né? O amor de sacrifício é justamente esse. É mesmo sabendo que o outro é capaz de me abandonar, eu não abandono ele. Incrível, né? É incrível, minha gente. É incrível. É um negócio de você dizer, cara, como é que pode? Como é que pode? Eu sou tão troncha, né? E ele me ama. Mesmo assim, ele me ama. Mesmo assim, ele me ama. É sobre isso. Fica todo mundo com Deus. Que nosso dia seja maravilhoso. Que ele não nos desampare, que ele não desampare. A gente é que tem que prestar atenção no amparo que ele traz. Que às vezes, muitas vezes não é do jeito que a gente quer, mas ainda assim é amparo, é amor e é cuidar.
né? Que a gente fique na paz, que a gente busque a paz, né? Que a gente vá pela concórdia e não pela discórdia. Tchau, tchau.